Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. José Clécio Silva de Souza e vamos continuar com a disciplina Avaliação Educacional. Hoje a nossa temática será diferentes concepções de avaliação e suas implicações na prática educativa. Iremos continuar a nossa fala, a nossa explanação sobre a avaliação dentro do contexto escolar e a sua importância. Avaliação, que é um assunto que muito se fala e causa muita polêmica, em especial quando se trata de avaliação quantitativa. Aqui vamos começar com uma escola, né? Eu comecei e coloquei para vocês aqui uma imagem de uma escola, pelo fato de que, como se trata de uma avaliação educacional, eu quis mostrar para vocês que a escola é onde ocorre de fato aquela avaliação formativa, sumativa, com relação à questão de conteúdos, mas que não podemos esquecer de fazer um caminho de entrelaçar a vida fora da escola do aluno com a vida dentro da escola, de trazermos e aproveitarmos tudo que o aluno já sabe e construirmos conhecimento com o que ele traz da sua casa, da sua família, para o contexto escolar. Então, temos aqui uma pergunta que seria: o que você entende por avaliação e inovação educacional? É uma questão que daria para uma excelente discussão, uma aula presencial, uma aula síncrona, porque nós precisamos entender que a avaliação ela é importante, sim, desde que seja utilizada de forma correta, da mais diversa forma, para que possamos estar melhorando aí a nossa prática de ensino e também o processo de aprendizagem do aluno. Quais seriam as implicações dos métodos de avaliação para a sociedade? Precisamos compreender que as implicações de uma avaliação que não foi bem realizada, ela causa impactos negativos na vida do professor, na vida do aluno, na vida da escola no geral, porque acabamos fugindo de fato do que a avaliação deve atender. E outra coisa bem importante com relação à avaliação é que nós precisamos acabar com a avaliação da reprodução, aquela avaliação de antigamente tradicional, onde os docentes davam um conteúdo, nós líamos, estudávamos e as questões eram o que nós chamamos de decoreba. Era um processo de transmissão de transcrever o que você memorizou. E isso não traz nenhum benefício para a sociedade. Temos também que ter a questão da justiça cognitiva, que é de fato avaliar o que o aluno precisa. O professor precisa ter conhecimento para poder desenvolver a sua prática de ensino e levar o aluno a evoluir no processo educacional. E temos também aí o foco no professor, porque a avaliação não diz muito sobre o aluno, diz muito sobre o professor. Até que ponto o professor está avaliando corretamente, está trabalhando o conteúdo adequado, está chegando ao aluno. Porque a avaliação está relacionada ao processo de ensino, que é algo ligado ao professor, e também a aprendizagem, que é algo ligado ao aluno. Mas quando vamos colocar numa balança, vamos colocar numa discussão, o foco vai ser sempre o professor, em especial quando não se obtém bons resultados. Então, avaliar de acordo com a Lei 93/94/96, nada mais é do que a gente fazer um julgamento, uma apreciação, se alguém conseguiu compreender um determinado assunto, um determinado conteúdo. Lembrando que a LDB ela nos traz que o aspecto qualitativo ele tem que ser superior ao quantitativo. Tudo bem, ela dá essa referência para a gente. Olha, o que você avaliou durante muito tempo tem que ser maior a questão da nota dele. Mas, infelizmente, nós precisamos tornar o aspecto qualitativo e aspecto quantitativo para poder interpretar os dados e aí fazer um relatório e ter um bom conhecimento da nossa turma que está sendo avaliada. Qual seria a função da avaliação? Primeiro, seria garantir o sucesso do trabalho do professor, quando o aluno tiraria uma nota assim, muito boa no decorrer do processo avaliativo de uma disciplina.
Ele também favorece a questão da pesquisa da qualidade do resultado. Acredita-se que as notas refletem o nível de conhecimento dos alunos. Também tem a questão de produzir um indicativo apontando para o professor qual caminho ele deve seguir para poder trabalhar e alcançar bons resultados. Tem uma pergunta aqui: só o aluno deve ser avaliado? Não. Não é somente o aluno que deve ser avaliado o aluno e também o professor, porque o professor ele é avaliado em seus aspectos de ensino, suas metodologias, sua forma de trabalhar. O aluno ele é avaliado enquanto processo de aprendizagem, se ele conseguiu compreender de forma satisfatória, de forma que ele possa expandir o seu conhecimento. E aqui nós temos o que a LDB vai propor com relação à questão de avaliação para os alunos que estão fora da sua faixa. Então, o artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vai colocar aí para a gente 4 situações. Ela vai dizer que a avaliação do aluno ela deve ser contínua e cumulativa, né? Porque ela vai ser contínua porque ela acontece desde o nosso primeiro dia de aula, a gente avalia o aluno como um todo, não somente enquanto sujeito que está ali recebendo informação, está no processo de contextualização, mas num processo onde ele também vai estar avançando, independente de ter notas ou não. Mas, no final, sim, teremos que transformar essa gama de conhecimento que o aluno construiu no decorrer do processo em uma nota, né, que é o aspecto quantitativo. Também a LDB vai garantir o processo de aceleração dos alunos em atraso, em distorção de idade e ano, mediante uma prova de suficiência. Então, o aluno está no 7º ano, mas tem condições de estar no 9º, e está com uma distorção de idade e ano. Ele pode fazer uma prova de suficiência e, com base nessa prova, ele pode ser promovido do 7º para o 9º ano. É garantido, depois faz um relatório explicando tudo direitinho para poder ficar legalizado. O aluno chegar ao 9º ano sem ter problema nenhum, porque ele avançou 2 anos seguidos. Também é possível fazer um processo de avaliação daquele aluno que a gente sabe que, mesmo estando na faixa de idades ano, ele está no nível superior. Então, um aluno com 10 anos, no 6º ano, mas que ele está com uma bagagem, um comportamento, uma postura, uma cognição maior do que um aluno de 6º ano, assim, ao nível de 7º, nós podemos sim fazer uma avaliação com muito cuidado para ver se esse aluno consegue ir para o 7º ano, e aí não importa a questão se ele vai estar numa distorção de idade de ano, só que uma distorção onde ele vai estar com uma idade menor do que o ano que ele deveria estar. Tem a questão do aproveitamento de estudos com êxito, né? Os aproveitamentos de estudos, geralmente, eles são feitos nas escolas de educação básica mediante transferência, então sempre se aproveita as notas parciais ou completas que o aluno traz de outra escola. No ensino superior, aproveitamos aí a questão das disciplinas todas, assim como no mestrado e doutorado, a gente pode também entrar em outro curso e pedir dispensa de disciplina com relação ao nosso curso anterior. E aí nós temos também a questão da obrigatoriedade da recuperação. Hoje a recuperação, em muitos estados com legislação própria, diz que a recuperação tem que acontecer em todos os períodos letivos. Então, o aluno faz as avaliações no primeiro bimestre, se ele foi reprovado, ele tem direito a uma recuperação paralela. E, na verdade, o aluno faz de 3 a 4 recuperações paralelas, mais a recuperação final. É basicamente uma forma assim de se dizer, o aluno tem que passar. É muita recuperação para o aluno. E aí nós temos aqui, para Luquezzi, ele vai dizer que avaliar é a capacidade de atribuir um valor para a partir daí tomar conhecimento de uma situação, para a partir daí tomar uma decisão. E ele vai falar da questão da avaliação diagnóstica, avaliação formativa e somativa, que são 3 avaliações super importantes e que cada um tem o seu papel. Vejamos um pouco mais. O que é uma avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é aquela avaliação que é realizada logo no início do ano letivo,
onde a gente vai determinar a presença ou ausência de conhecimento do aluno com relação ao ano que ele está matriculado, e a partir daí definir estratégias, conteúdos extras ou objetivos, habilidades, competências, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, para que esse aluno possa, de fato, estar ao nível do ano que ele está matriculado. Temos a avaliação somativa, que é aquela avaliação que visa classificar o aluno e dizer se ele vai ser aprovado ou se ele vai ser reprovado, ou seja, se ele atingir a média de aprovação nos bimestres e ao final do ano. E temos a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que vai localizar, vai estar como foco a questão do processo de ensino e aprendizagem, porque ela visa formar o cidadão com questão de conteúdos, que deve ser visto durante um letivo, de acordo com o planejamento, a questão do que o aluno traz da escola, entre outros aspectos. E essa avaliação formativa ela também serve como um norteador de como o professor vai atuar e o que precisa ser utilizado no processo de aprendizagem do aluno. Aí temos aqui a função diagnóstica, para que é que ela serve? A avaliação diagnóstica, como ela é feita lá no início do ano, quando nós pegamos uma determinada turma, nós temos que verificar qual é o nível do aluno. Ele está matriculado no sexto ano, tem 10 anos, mas ele sabe ler, ele sabe escrever, ele tem noções das 4 operações. É uma avaliação inicial para saber o que é que o aluno já conhece ou não conhece, aquilo que está ao nível dele, o que não está no nível dele, para orientar o professor no seu planejamento, nas suas metodologias, pensando nesse aluno, em sanar o que está faltando nele, que ele deveria ter chegado no sexto ano com certas habilidades e competências, mas que infelizmente não foram desenvolvidas. Então essa avaliação inicial visa fazer esse trabalho que é de verificar o que falta, o que não foi construído, para que o professor possa estar construindo ao longo do ano letivo. Aí temos a questão de pilotar a inovação, é aquela questão de que nós precisamos estar sempre com pensamentos e reflexões constantes, ter uma mente aberta para ver as reflexões sobre a questão do método de avaliação ou de qualquer outro tópico que esteja relacionado à questão da avaliação educacional. Então, o que acontece? Qual a ideia que a gente tem de avaliação? Qual a ideia e ensino? A pergunta é, a ideia que se tem de avaliação é a de que a gente vai estar avaliando um aluno para verificar se ele realmente conseguiu compreender o conteúdo que foi trabalhado na sala de aula. E que muitos professores, infelizmente, ao longo da sua vida, permanecem com uma avaliação tradicional. Eu, professor de matemática, não trabalho com os conteúdos de formas isoladas. Tipo, qual a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 16 e 25. Eu trabalho esses conteúdos sempre de forma contextualizada e relacionando sempre com outra disciplina. Por quê? Eu quero saber se meu aluno sabe ler, se ele consegue ler, se ele consegue interpretar, compreender o problema, entender o que eu estou pedindo e encontrar uma solução. Nós fazemos muitas provas objetivas, mas eu digo para eles sempre, coloco na prova, as questões são objetivas, mas só serão aceitas se os cálculos estiverem corretos, e porque isso vai exigir que o aluno leia, interprete e encontre uma solução. Aí tem aqui, o que queremos quando avaliamos nossos alunos? O que queremos quando avaliamos nossos alunos é que ele tenha um bom resultado. Se o aluno apresentar um bom resultado na avaliação, é sinal de que nós estamos indo no caminho correto. A nossa prática está correta, nosso método de trabalhar está correto. Mas nós temos que pensar o seguinte, que a nota nem sempre significa que o aluno aprendeu, porque ele pode ter estudado somente para aquele momento, aquela fase de avaliação, para poder desenvolver as suas provas e tirar um bom resultado. Então, assim, avaliar é muito mais do que o aluno tirar uma nota 10, 7, 8. É um processo que você lê a prova do aluno e vê que ele entendeu, que ele compreendeu as questões, que ele interpretou. E aqui, quais seriam os usos inadequados da avaliação? Prova surpresa. Prova surpresa, particularmente, é uma coisa assim que não existe, não acrescenta nada no processo educacional. Pelo contrário, é uma coisa que só vai causar um pavor no aluno e o rendimento, com certeza, não será muito bom.
Então, o que acontece? A avaliação, ela deve ser sempre avaliada como uma forma de estimular o aluno. Mas quando a gente fala em avaliação escrita, prova escrita, dificilmente a gente consegue estimular nossos alunos. Nós precisamos ver, mudar a nossa forma de avaliação. Uma apresentação, um seminário, uma roda de conversa. Isso é que faz com que o processo de avaliação ele seja interessante. E é muito interessante quando o aluno ele desenvolve atividades e ele não está preocupado com a avaliação, que é quando a gente vai avaliar aquela questão de forma contínua e processual. Estamos lá empolgados, damos uma aula, o aluno lá participa, B participa, C participa, desenvolvemos uma atividade, todo mundo participa. Isso é uma forma também que a gente pode estar utilizando para avaliação. Porque muitos alunos, quando a gente fala em avaliação, eles veem isso como uma forma de tortura ou de punição ou de perseguição. E são coisas que a gente não pode colocar em momento nenhum presente em nossa sala de aula. Então, quando a gente diz o seguinte, a prova hoje é pela surpresa ou a prova é amanhã, a gente causa um pavor nos alunos. Porque o que acontece? Os alunos, eles se sentem apavorados, meio que perseguidos quando acontece dessa forma, porque ele vai dizer, não tive tempo de me preparar. E aí outra coisa também é o seguinte, a prova ela tem que ser um pouco dinâmica em dar a oportunidade ao aluno de responder, de resolver aquelas questões que ele tem mais facilidade ou mais habilidade. Não podemos utilizar a prova como algo que vai ameaçar, vai selecionar o aluno, quem são os melhores da turma, quem são os piores, ou aquela avaliação autoritária. Não. Eu acho não, tenho certeza que a avaliação tem que ser um processo construído junto com o aluno. E nunca pensar, nossa, vou colocar uma questão mais difícil porque vai punir. Mas sempre que possível, é sempre interessante a gente realizar uma, se for prova, realizar uma prova com uma certa quantidade de questões, tipo 10 questões, e dizer, olha, das 10 você tem que responder 5. E aí dá a opção do aluno escolher a que ele vai ter mais habilidade, e não impor de fato algumas questões para ele. É algo novo e que já vem sendo utilizado por algumas escolas. Então, o que é que quase sempre acontece no processo de avaliação? A avaliação, ela às vezes está presente de contradições dos professores na realização da avaliação. Eu tenho professores que constroem provas através do site GPT, sem se preocupar em ler o conteúdo que foi trabalhado de fato e elaborar uma prova de cunho qualitativo para esse aluno. O professor também não tem critério na questão de avaliar o que é de fato que eu quero avaliar. O que é que nesse conteúdo eles não conseguiram atingir que eu preciso verificar? Não, é lá o professor seleciona as questões, joga para o aluno responder e pronto. Dúvidas e dificuldades dos professores. O professor ele tem muita dificuldade em fazer uma avaliação interpretativa, preza pela compreensão, por um processo claro, onde ele possa fazer uma análise da questão e responder, em especial com base na realidade do aluno. Outro erro também é dar ênfase na nota e não no processo. Então, assim, muitas vezes acontece, acho que eu já comentei com vocês na última aula, que sou professor de matemática em uma rede, e então a gente vai para o conselho de classe, percebe que a aluna ficou por 5, 6 décimos no final do ano. O que, é que a gente faz? Vamos analisar o perfil da aluna. Eu chego a aluna chamada Fabiana. Vamos lá analisar o perfil da Fabiana. Quem é a Fabiana? Ah, a Fabiana é aquela aluna que é quieta, que não conversa, que não dá trabalho para a gente, que se esforça. A gente percebe que ela se esforça, mas algo trava a aluna e não deixa ela prosseguir. Então a gente pega essa aluna, sente e colocamos ela como provado pelo conselho de classe, dando uma oportunidade para que ela vá para o ano seguinte e tente desabrochar. E muitas vezes, em 90% dos casos, nós conseguimos fazer com que esses alunos desabrochem, abram a mente de uma forma que a gente não esperava. E como for elaborar um instrumento de avaliação, é super importante que nós fujamos do aspecto da decoreba, que sigamos o processo da interpretação, da reflexão, mesmo que isso supostamente nos dê trabalho no processo de correção. Mas temos que pensar que é o nosso trabalho, é a nossa função, e então não podemos fazê-lo de qualquer jeito.
A avaliação de fato, ele é um ato amoroso, sim, e não deve ser um ato de perseguição, tipo, estou com raiva da turma, vou colocar uma prova bem difícil para eles, para mostrar quem é que manda. É algo pequeno, é algo inferior, então nós temos que avaliar com amor, avaliar com forma carinhosa, dependendo do perfil do aluno, para que ele se sinta bem nesse processo de avaliação, não tenha medo. E mais uma vez eu repito, a única forma de avaliação não é prova, temos outras formas de avaliar nossos alunos. Tem aqui, por exemplo, uma chave, né, que vocês conseguem ler. A professora pergunta aos alunos se eles têm alguma dúvida, se entenderam o conteúdo, e o aluno vai dizer até agora nada. Ou seja, desde quando começou, professora, eu não entendi nada. Agora a questão que a gente vai analisar, o aluno não compreende nada por quê? Seria muito fácil culpar o professor. Às vezes o professor não tem empatia com a turma, não se dá bem com a turma, não se dá bem com o aluno, então entra na sala, finge que explica, eles fingem que aprende. Isso acontece na sala de aula e a gente sabe disso. Mas temos que compreender que nem sempre a culpa é do professor. Nós temos que os professores são dedicados, trabalham de forma lúdica, viajam com os alunos, fazem feiras, pesquisas em grupo, em campo, bem dinâmico mesmo. E o aluno não vai, ele não consegue avançar, não consegue. Então também temos que pensar nessa questão. Será que é o aluno PCD, que também está sem o seu monitor e não consegue compreender o conteúdo? É um aluno que vem com problemas de ordem familiar em casa, que compromete o seu emocional? Nós precisamos ver se é um que faz bagunça, que não presta atenção. São aspectos que nós temos que levar e pesar bastante para ver onde é que está o problema. Está no professor ou está no aluno? Ou está em ambos? Então, assim, quando a gente pega e fala, tem que verificar ou avaliar. Na verdade, nós precisamos avaliar. Porque quando a gente fala em verificar, é constatar se alguma coisa está em ordem. Por exemplo, vou verificar como está a minha agenda para segunda-feira. Quer dizer, eu vou dar uma olhadinha lá na minha agenda, ver se eu tenho uma vaga para fazer algum trabalho, algo do tipo. Vou verificar com a diretora a situação do aluno. Isso não é avaliação. Porque verificar é você constatar alguma coisa. Enquanto que avaliar, ele é quando você vai dar valor a algo, atribuir uma nota a algo. É quando você vai atribuir uma qualidade também. E vai implicar no posicionamento quanto um objeto e tomada de posição e decisão. Ou seja, avaliar ele vai ser um processo completo que vai exigir tanto do professor como do aluno uma decisão, uma posição de seres ativos no processo de construção do conhecimento e de verificar se esse processo de construção do conhecimento ele foi solidificado ou não. Se está com uma qualidade ou se não está com qualidade. Se realmente os alunos conseguiram aprender ou não. E analisar e refletir sobre o que fez o processo ser um sucesso ou ser um fracasso. Nós temos aqui alguns autores que vão falar sobre a questão para que avaliar. A maioria deles, como Freitas, Viana e Gatti, ele vai dizer que o processo de avaliação tem que ser analisado e interpretado como um processo de interpretação, um processo de transformação. Avaliar não para julgar, não para punir, mas para transformar, para constatar a realidade educacional de um grupo de estudantes, de uma escola, assim como avaliar as metodologias utilizadas pelo professor, se conseguiram dar bons resultados ou não. Enquanto Ristoff e Sobrinho, eles vão dizer aí que a avaliação ela ressalta a mesma como uma forma de poder por parte do professor, né, onde ele vai ser o dono naquele momento de um instrumento que pode prejudicar o aluno. Mas isso por quê? Porque infelizmente estamos acostumados a utilizar como avaliação somente prova, 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 prova. E aí temos que aprender que provas não é o único meio de avaliação, não deve ser aquele método que deve ter a maior nota, por exemplo. E também temos que entender
Temos que entender que esse processo ele é um processo sistêmico, mas que tem que dar bons resultados também. Vamos aqui continuando sobre dados relevantes da realidade. Então, nós precisamos considerar na avaliação os dados compatíveis com o que foi ensinado e a realidade, os dados significativos e fundamentais. Também temos que ver o que são dados decorrentes dos objetos. Então, o que acontece? O que é que ele vai considerar no processo avaliativo? Dentro do processo avaliativo, nós vamos analisar tudo aquilo que é favorável no processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, os dados são compatíveis com o que foi ensinado, a avaliação foi feita de acordo com o que foi trabalhado durante um bimestre, um trimestre, foi significativo esse processo de aprendizagem, atendeu os objetivos, e jamais devemos fazer provas para ferrar o aluno, para punir o aluno. A prova não tem que ser esse meio, não tem que ser esse instrumento, tem que ser aquele meio que vai permitir o aluno evoluir e fazer com que o professor avalie sua própria forma de ensino. Temos aqui alguns cuidados básicos com relação à avaliação. A articulação da avaliação tem que ter uma relação aí com os conteúdos que foram ensinados, com os conhecimentos que foram construídos na escola e aprendidos pelos alunos, e também dentro uma relação com o seu planejamento. Os conteúdos têm que ter uma relação aí do que o aluno, do conhecimento do aluno e também o que ele aprendeu, qual é a relação que se tem. E também nós temos que trabalhar em cima das habilidades e competências da Base Nacional Curricular Comum. Então nós temos que trabalhar a questão da avaliação com base no que foi trabalhado, a partir da realidade do aluno, a partir também do que o programa exige, temos que estar associado com o nosso planejamento e também com as habilidades e competências da BNCC, que ele aponta o que, que o aluno deve ser capaz de dominar durante aquele ano que ele está frequentando. Nós temos que usar uma linguagem que o aluno consiga compreender, não adianta utilizarmos formas robustas para depois ele estar nos questionando, apesar que nossos alunos hoje em dia, tem muitos que têm uma linguagem bem, sim, além do ano dele, da idade dele, e tem os alunos que não sabem ainda, infelizmente, e chegam no sexto ano sem ter uma linguagem um pouco mais ampliada, tipo, ele não sabe o que significa adicionar, não sabe o que significa retirar. Temos que ver que o instrumento de avaliação ele deve estar compatível com o que foi trabalhado e não focar naquilo que não foi trabalhado muito pouco. E temos que construir aqueles instrumentos de avaliação os mais diversos para poder verificar a aprendizagem, não somente prova. E aqui temos alguns pressupostos que se referem à abordagem, né, mais significativa da avaliação. Porque o que acontece? A avaliação, de forma geral, ela deve estimular o aluno a ter um processo reflexivo, um processo crítico, para poder. E o professor, com base nesses aspectos, o professor deve desenvolver as avaliações para poder avaliar e verificar se ele consegue ser crítico, se ele consegue ser reflexivo, a questão do conhecimento cognitivo dele. E não adianta somente a gente focar no que foi trabalhado, porque o planejamento exige. Não, temos que avaliar e colocar na nossa prova conteúdos de forma interdisciplinar, até muitas vezes ligados a outras áreas do conhecimento. E sempre está lembrando que o processo de avaliação não vamos trabalhar mais no aspecto diagnóstico, mas sim no aspecto formativo, de formação contínua, processual. O diagnóstico ele vai ser trabalhado um pouquinho ali, porque ele vai estar avaliando o aluno, vamos estar identificando onde é que ele tem algumas dificuldades. E aqui são algumas perguntas que precisam ser respondidas, que é a questão qual seria a finalidade da avaliação, o que será avaliado, que no resumo geral, quando a gente vai avaliar o que o aluno aprendeu. Vamos avaliar o aprendizado do aluno, mas como consequência também avaliamos
o nosso processo metodológico, como é que foi o nosso processo de ensino. Ele conseguiu ser adequado a ponto de levar o aluno a, de fato, construir novos conhecimentos. Isso é que é importante. E trazer informações na avaliação sobre o aluno que vá nos beneficiar no processo de trabalho. E não avaliar somente por avaliar, para ter uma nota para fechar um bimestre ou um trimestre. E aí tem aquela questão, né, de que a avaliação ela deve ser uma forma de investigação e não uma forma de reprovar o aluno, de punir o aluno, de julgamento, não. Deve contribuir com a construção do conhecimento do mesmo, a reflexão. Então, a avaliação, pessoal, ela tem que ser dinâmica, ela não pode ser sempre a mesma forma de avaliação. Ela tem que ser contínua, ou seja, contínua e processual. A gente começa a avaliar o aluno todo o tempo. Ela tem que ser integrada com outras áreas do conhecimento. Ela deve ser progressiva, ou seja, vai aumentando o nível de dificuldade das provas e também modificando as formas de aplicação, as formas de instrumentos utilizados. E deve ser voltada para o aluno, como é que ele se comporta diante de situações, problemas colocados para ele com relação aos conteúdos, e não no fato de verificar se ele aprendeu todo aquele conteúdo. E também abrangente, porque a gente tem que avaliar, além de conteúdo, claro, reflexão, crítica, a questão da personalidade do próprio aluno. E tem que ser versátil, assim como ela é dinâmica, ela não pode ser muito mesmo, não podemos utilizar roda de conversa, redação, apresentação, assim, várias formas para poder avaliar nosso aluno. Por fim, tem aqui as referências que foram utilizadas na aula, e aí fica aqui o meu obrigado a vocês, e nos vemos na terceira semana. Qualquer dúvida que tiverem, só deixar na mensageria que eu respondo até 24 horas para vocês. Bons estudos!